Começa agora o CasaCast. CasaCast. Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao CasaCast, nessa conversa gostosa que nós vamos ter aqui nesse domingo. Agradecer vocês, a parceria, o compartilhamento. Sempre nós temos mais e mais apoios, né? Então isso é muito legal contar com vocês sempre aí do outro lado da telinha. Ao meu lado, no bate-papo de hoje, nós vamos ter uma oportunidade muito legal, que é falar sobre TDAH. Então chame os amigos, mamãe, papai, as crianças também, para que possam ouvir também essa questão. Todo mundo faz parte, né? Os familiares, os amigos e a escola. Então tem uma tríade aí muito legal para que a gente fale, e nós trouxemos especialistas do melhor gabarito. Então fique aí com a gente, porque ao meu lado está Leila Lopes, da Casa Ronald, minha parceira aqui de apresentação. Oi, Ju, obrigada a todos, obrigada ao Bonete, ao Vitor, a Dani, a Vesa TV, a equipe, a ABCcom, por esse espaço, para a gente falar sempre da casa, dos serviços da casa, dos parceiros relacionados à casa, e um assunto muito importante que também interfere nas crianças atendidas pela Casa Ronald McDonald's. Muito importante a gente trazer isso, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Isso precisa ser conversado. E nós, quando trazemos especialistas como essas aqui pra gente, é realmente um abraço, porque é uma oportunidade ímpar de tirar dúvidas. Até nos bastidores eu já tive algumas oportunidades aqui e a gente vai falar sobre isso. Eu recebo a mestra, que é a Ale Bernardes Weinstein, que ela é psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Muito obrigada, Ju, Leila, Damares, todos vocês da CasaCast por esse convite, pela oportunidade de falar de uma temática tão importante como é o TDAH. Nós ficamos muito felizes também da sua presença. Sei que tem muito mais aí pra gente trazer de informação. Eu recebo também a professora especialista Damares Geister-Fackler, psicóloga e neuropsicóloga. Tudo bem contigo? Tudo bom, Ju. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, Leila. E por estarmos compartilhando dessa questão do TDAH, que é muito importante mesmo. Muito interessante, gente. Nesse bate-papo aqui, ó, TDAH, tá? Nós vamos falar sobre isso, nós temos algumas resoluções, tem alguns andamentos, mas tem muito tirar dúvidas que eu, inclusive, vou tirar, né, para você ter esse acompanhamento. Mas antes, é importante, Ale e Damares, que a gente traga duas informações também, porque eu tô vendo aqui pelas camisetas, dislexia, TDAH, quem é a Ale, né, fora também os cargos que tem aqui, e a Damares, neste universo que nós estamos falando, que é específico, né? Me conta um pouquinho, por favor. Okay. O NEI ele nasceu há 21 anos atrás com o objetivo de realizar a avaliação interdisciplinar dos transtornos do neurodesenvolvimento. No caso, aqui, o TDAH, a dislexia, o TEA, a deficiência intelectual, entre outros. E o movimento Dislexia TDAH GABCD, ele nasceu em 2020, durante a pandemia, com o objetivo de trazer mais informações e informações precisas e científicas sobre o TDAH. Né? E nós temos quadro de TDAH na nossa família, eu tenho quadro de TDAH, tenho quadro de altas habilidades, tenho quadro de suspeita de TEA. Então, nós temos uma vivência muito grande com a realidade da presença do TDAH em família, que é muito comum, né? A porcentagem de TDAH é de 5 a 8% da população. Tá certo. E a gente vai falar o que é o TDAH exatamente. E você, Damares? Na verdade, eu estou no NEA, né, no Núcleo Especializado em Aprendizagem, há 7 anos. E eu brinco que, assim, entrar no NEA não é entrar para trabalhar, é para estudar, né? Porque lá nós estudamos muito. Então, eu falo que é um bichinho que vai picando a gente e vai dando aquele incentivo, e a Alessandra sempre nos incentivando com relação aos estudos, né? Não só nessa questão da avaliação, mas também diária, para auxiliar as pessoas. A gente fala dessa psicoeducação, das informações mesmo chegarem até as pessoas. E eu fui convidada também em 2020, a minha trajetória no NEA é de idas e vindas, né? Mas em 2020 eu entrei também, depois saí um pouquinho e aí voltei para o movimento Dislexia também do GABCD, com esse objetivo de informar as pessoas, a população, disseminar ali, né, as informações sobre o TDAH. Muito importante isso, saber
que são pessoas, além de especialistas, né, são pessoas que estudam, porque estudar é evolução, né? Cada hora tem uma novidade, cada hora tem uma questão a ser levantada, e vocês acompanharem isso e acompanhar de forma tão natural. Eu quero direcionar para você, Ali, a primeira questão de tudo que a gente fala de doença, não doença, é desmistificar realmente isso, né? O que é o TDAH, o que fecha essa questão propriamente do TDAH? Ele é transtorno do desenvolvimento? Transtorno do neurodesenvolvimento, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ok. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento porque ele ocorre no decorrer, ele se manifesta, né? Ele se revela durante o desenvolvimento infantil e vai ao longo da vida. Ele não é considerado uma doença não pelo fato dele não ter cura, porque nem todas as doenças possuem cura. Ok. O conceito de doença, seja adjetivo, seja substantivo, está ligado à presença de sinais e sintomas e de uma única causa de etiologia. No caso do TDAH, nós temos várias causas. Ela pode ser genética, ela pode ser hereditária e ela pode ser epigenética, que estão ligados aí aos fatores de risco mesmo, gestacional, do acompanhamento de pré-natal, da gestante não estar diante de situações de risco, uso de substâncias químicas. Então, existem vários fatores de risco que podem dar o gatilho da presença e do desenvolvimento do transtorno do neurodesenvolvimento, no caso do TDAH. Perfeito. Então, nós estamos falando aqui que não é uma doença, mas sim uma junção de fatores que acaba tendo esse diagnóstico. E traz um impacto, né? E quando você fala, traz um impacto, é tanto para a vida social quanto para a vida de saúde do paciente? Isso. É isso? É social, é conjugal, é pedagógica, é profissional. O TDAH, ele é tão importante, essa temática que vocês estão trazendo, porque ele impacta a vida desse indivíduo, dessa criança, deste jovem, desse adulto, em todas as esferas. Não é numa situação isolada, como, por exemplo, uma crise de birra num shopping center. Não é isso. Essa dificuldade de controlar os limites, de prestar atenção nas necessidades, ela acontece em todas as situações. Aliás, ela precisa acontecer em várias situações para ser considerado um transtorno. Perfeito. Então aqui eu tenho até um roteiro aqui a seguir, porque eu acho um assunto realmente muito relevante, um assunto que eu não tenho conhecimento. Então eu acho que é muito relevante a gente trazer isso. E por que nós trazemos também isso no CasaCast? Porque nós temos alguns casos na casa e precisa-se ter especialistas para cuidar, né, Leila? Sim, a gente, nós atendemos, o nosso foco são crianças e adolescentes oncológicos que também apresentam transtornos, seja TEA, seja TDAH. Alguns são até inclusive tratados no NEA, e é importante, e também eu faço a pergunta para a Alessandra Damares, como as pessoas que trabalham em volta da criança, sejam numa casa de apoio, seja na escola, como elas podem identificar, suspeitar de um TDAH ao invés de uma criança que não tem limites? Essa pergunta ela é muito interessante até, Leila, porque quando a criança ela vem para avaliação, o que os pais falam essa criança não tem limite, né? Então, assim, já fica taxado, é uma criança taxada. Quando a gente vai avaliar, quando nós vamos observar essa criança com TDAH, ela pode confundir muito, dessa questão do limite. E como a gente vai dividindo e separando ali, nós vamos observando as questões da hiperatividade, da impulsividade, da desatenção. Então, uma criança desatenta, por exemplo, ela não vai ter o foco atencional nas atividades. Geralmente, já é um diagnóstico observado pela escola, Então, a escola vai levantando essa suspeita. Até então, até ela ingressar na fase escolar, ela passa desapercebido porque é aquela criança terrível, Até então, vai puxar o pai, vai puxar a mãe, vai puxar o tio. Mas depois a gente vai observando que essa questão da desatenção, ela fica muito evidente, Então, essa perda do foco, esquecimento, perde os materiais, perde os objetos, Parece que não está... A pessoa fala com ela e parece que ela não está escutando. Quando a questão da agitação, tem ali uma hiperatividade, pula em todo lugar, não tem limite, pega as coisas, Então,
vai ultrapassando. A gente fala que é a falta do freio, é a falta do controle inibitório. Ou seja, é um elemento neurobiológico, químico mesmo, cerebral, que falta nessa pessoa com TDAH. Ela não consegue controlar os impulsos, né? Então, é a criança que fala assim, pegou, mas eu falei que não era para pegar. Ai, tia, já peguei, já foi, né? Gera culpa, gera uma série de sentimentos também, porque a gente fala que até essa relação do TDAH com as questões emocionais, ansiedade, depressão, elas são muito interligadas justamente por conta disso. Perfeito. Aqui, uma das coisas que me chama a atenção também, a gente fala de saber o TDAH na criança. O adulto, como que a gente identifica? Temos esse? Temos. Sim. A gente observa que essa demanda pedagógica, ela começa a ficar bem clara ali por volta dos 6, 7 anos. O TDAH já se manifesta antes, né? E nós temos que encontrar esses sinais até os 12 anos, ele tem que estar presente. Antes era até os 7 anos, mas agora estendeu um pouquinho mais até os 12 anos. E tem que aparecer até os 12 anos. Então, isso vai se estender ali no ensino médio e também na vida adulta. Quando a gente pensa no amadurecimento do cérebro, nós temos que pensar que a área pré-frontal é a área mais nobre do nosso desenvolvimento. E nós vamos amadurecer, Ju e Leila, dos 4 aos 25 anos. Então, quando a gente pensa na situação dos modelos familiares, na rotina escolar, em tudo que envolve até a espiritualidade, os princípios, os valores, eles estão sendo formados, né, e ali sedimentados até os 25 anos. Então, esse desenvolvimento está sendo lapidado. O que ocorre é que os dois neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina, ali, nessa situação do TDAH, elas não estão em harmonia. Por isso que quando a gente fala que é muito evidente mesmo. Então, o TDAH na sala de aula, ele vai estar batucando, ele vai estar com sinestesia, ele vai estar na entrevista com vocês aqui girando. Né? Então, aqui não é uma falta de limite, é uma dificuldade de controle inibitório do corpo, sabe? De se organizar, de se planejar para a situação. Então, são crianças, né? Quando a gente estava falando até de aniversários, a gente tem muitas crianças em avaliação com TDAH e uma das grandes comorbidades é quando ocorrem 2 quadros juntos, é com o TOD, transtorno opositor desafiador. Eles são muito primos de primeiro grau, esses 2 quadros. São crianças que geralmente não são bem-vindas nas festas de aniversários da escola, da família. Tem um menino que nós estamos avaliando recentemente, ele falou que toda vez que tem churrasco na casa da tia dele, eles escolhem um dia que eles não podem ir, porque ele sabe que é para ele não ir. Então, isso impacta a autoestima, impacta o emocional e, claro, traz repercussão conjugal, porque os fatores estressores da família ficam muito grandes, Ju. A gente vê famílias, principalmente a figura materna, extremamente cobrada pela educação do filho, e ela acaba desenvolvendo até ansiedade e depressão por conta de toda essa cobrança familiar e social que vem sobre uma mãe de uma criança com TDAH. Ale, a gente entrando nessa questão de impacto social e impacto profissional, quando a pessoa recebe um diagnóstico de TDAH, por exemplo, do filho, isso pode ser usado como um artifício? Olha, realmente meu filho tem isso, é dessa forma, para ela e até em aspecto profissional mesmo? Como muito saúde? Bacana até, assim, Ju, porque quando a gente explica o diagnóstico, que a gente dá essa devolutiva para a família, falando quais são os traços, o porquê acontece, a sensação que nós temos nesse momento é de um alívio. Sabe, aquela coisa, tem nome, existe, né? Não é uma questão ali de eu sou culpada enquanto mãe, né? Então, quando a gente dá esse diagnóstico, e claro, a gente fala da importância do componente familiar, desse conjunto familiar, porque a criança, o adolescente, ele precisa dessa harmonia, né? Vai precisar, na verdade, que haja uma mudança na interação também dessa casa. Por quê? Até então, essa criança, ela era aquele relaxado, o que deixa a toalha em cima da cama, é aquela que não faz nada, o que eu peço. Então, assim, na verdade,
isso que a gente vai falando também, né? As propostas terapêuticas, elas são muito importantes, porque é nesse momento que a gente vai fazendo uma junção e explicando para essa família e dando a eles novos modelos, na verdade, né? De direcionamento, de observar que, na verdade, existe potencial nessa criança. Então, mudar isso, mudar que o meu filho, na verdade, ai, puxa, ele é assim mesmo, para algo que, nossa, ele é ótimo, ele consegue, ele é capaz, também leva um tempo, né? É algo que precisa ser trabalhado com as famílias. Leila, e na questão de um tempo, como que vocês conseguem um tempo para avaliar uma criança que está lá, por exemplo, na casa que vocês estão tendo um contato? Os profissionais que entram muito em contato, a assistente social, a nutricionista, né? Elas percebem, né? Nós tivemos aí algumas orientações da faculdade de medicina, então elas percebem e aí a gente encaminha essa criança para ela fazer, para ver realmente o diagnóstico, porque é aquilo. Às vezes é uma criança que é mais, né, agitada, mas às vezes é devido ao estresse que ela está passando do tratamento oncológico, né? Tem toda uma medicação envolvida. Então, até para tirar essas dúvidas. E também acho importante os pais, né, serem orientados de como, não, também a escola, claro, e até uma pergunta que eu faço, como vocês veem a visão da escola nessa inclusão dessas crianças, porque infelizmente, até não sei se que tem surgido mais casos ou o diagnóstico está mais fácil, porque a gente escuta hoje com muita frequência os transtornos, né, que antes a gente não escutava. É igual a Casa Ronald sempre, há 17 anos que atua com crianças, né, e agora a gente tem casos diagnosticados com transtornos, né, mas esses casos não existiam há 17 anos atrás? Eu acredito que sim, mas hoje a gente consegue um diagnóstico mais fácil. E aí, como vocês também enxergam essas crianças diagnosticadas na escola, a inclusão delas na escola, como tem sido feita? Na realidade, esse ponto é muito importante, porque assim como cresceu, né, a quantidade de diagnóstico de TEA, cresceu de todos os demais transtornos do neurodesenvolvimento. E isso se dá pelo fato de nós termos crescido também em qualidade científica. Então, existem diagnósticos, por exemplo, o tema do meu mestrado é a primeira publicação no Brasil, sendo que é uma temática que já é estudada há mais de 100 anos fora do nosso país. Então, nós estamos avançando na ciência, nós estamos avançando na informação. E a vinda da pandemia, ela trouxe uma aproximação de informação muito grande, o que também levou com que as escolas e as famílias se apoderassem, principalmente as famílias, dos direitos e dos deveres em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento. A Lei 14.254/21, ela foi assinada no dia 30 de outubro de 2021 pelo nosso ex-presidente. Mas nós estamos desde 2008 buscando que essa lei fosse sancionada. O professor Rubens esteve representando o NEA lá em Brasília em 2013 sobre as questões envolvendo a lei do TDAH e de outros transtornos, e ela foi sancionada em 2021. O nosso movimento é para que as escolas compreendam que essa lei ela existe e ela já faz parte da nossa realidade. E ela é tão importante, ela é tão poderosa, ela é tão empoderada, que se nós olharmos para ela e executarmos, nós vamos cuidar muito bem dos nossos TDAHs. É que existem escolas que não precisam de lei para começar a reagir. Nós temos muitos parceiros de escolas que encaminham para avaliação e a gente encaminha as crianças para eles, para estudarem, porque são escolas que, independente de laudo, Leila, porque nós estamos falando de um NEA, Estado de São Paulo, região do ABC, né? O NEA é uma avaliação de padrão ouro, mas pensando em Brasil, nós não temos esse diagnóstico pelo Brasil. A gente tem andado por esse Brasil todo e a gente verifica que tem um médico e uma psicóloga numa cidade inteira. Então, as escolas, elas precisam compreender que, independente de laudo, o olhar do professor
do orientador pedagógico, do orientador educacional, ele tem que perceber a dificuldade do seu aluno, principalmente pós-pandemia, e realizar o plano educacional individualizado, que é o PEI. É um direito adquirido, é um direito de todo estudante, de todo educando. Sim. Eu tô vendo vocês falando de escola e eu preciso aproveitar e mandar um beijão pra Vivi, da onde meu filhinho de berçário fica, que é no Educandinho. Ele tá com um aninho, do Educandário. E assim, eu vejo um cuidado, um carinho. São tantas escolas que tem, sem puxar aqui, mas como a escola tem um papel fundamental. Ju, É emocionante. se você me permitir, quando aconteceu a lei, nós tivemos convite de escolas da região. O Educandário foi a primeira escola a entrar em contato comigo. Você tá brincando. Assim que a lei foi sancionada, e em janeiro nós demos a palestra para o Educandário sobre a Lei 14.254. Sério? Coordenadora Nathalie, que é extremamente cuidadosa com o fundamental, seus olhos até lacrimejaram, né? Porque você busca para o filho alguma coisa o que melhor, você queira de referência para a vida. Meu filho tem 1 ano ainda, não sei. Mas, por exemplo, ela acabou de me mandar uma foto porque eu falei, olha, eu tô atrasada, tô gravando, tudo. É preocupante que você tem, você vê um cuidado, um carinho. Sim, e eu fui buscar lá a missão, fui buscar as coisas. Mas eu não tinha visto desse daí, eu confesso, assim, para mim é uma surpresa realmente. Sim, aliás, eu saí de lá muito feliz porque eu ganhei uma joia que vocês mães ganham, não sei se é fundamental, no berçário escrito mamãe, e eu ganhei essa joia, eu falei, nossa, eu não tô acreditando. Mas quero deixar bem claro que outras escolas convidaram também, né? É que como a gente falou agora do filhinho da Ju, é que o Educandário foi a primeira escola, assim que sancionou, eles entraram em contato. Alê, nós precisamos ter um espaço para falar e é bacana sobre essa leis. busca, né, das escolas, assim, quando busca essa informação, né? Porque nós também não sabemos de tudo. Nós precisamos, é o que nós falamos sempre, né? Estar estudando, estar envolvidos ali com a situação. Então, das escolas também procurarem e falarem, olha, precisamos de ajuda, é muito importante. É porque eles se identificam quase na primeira entrada, né? Exatamente. Sim. E aí também uma pergunta, né? A escola identificou, ela encaminha para onde? É o neurologista que vai dar esse diagnóstico? É o pediatra? Quem que precisa para fazer, encaminhar essa criança para quem? Qual o especialista? Geralmente as escolas elas encaminham para alguma área específica, né? Então, ou para o fonoaudiólogo, ou para o psicólogo, ou já para o médico neurologista da infância e da adolescência. Né? Quando encaminha para o médico neurologista da infância e da adolescência, ele geralmente pede uma avaliação interdisciplinar, e aí geralmente vem os casos lá para o NEA para nós avaliarmos. Então, a gente avalia na modalidade da neuropsicologia, da psicologia, fonoaudiologia, neuropsicopedagogia, é um trava-língua. Não, depois do sobrenome dela, nada é trava-língua, nada. E também na parte médica, né, na triagem médica. Então, são ali vários profissionais envolvidos para avaliar essa criança e esse adolescente. Então, você acha que só o neurologista, ele vai dar o diagnóstico? É uma junção de vários outros até porque, especialistas. Leila, nós precisamos ver através dos testes o que vai acontecendo, né? Porque eu vou falar principalmente da área da psicologia e da neuropsicologia. Entra uma criança muito agitada, e às vezes é aquilo que você falou, ela está passando por um período de estresse, e não necessariamente ela tem um TDAH. Então, a gente tem que buscar toda a história de vida dessa criança, nós precisamos entender em que momento em que acontece, se acontece em mais lugares ou não, o que está acontecendo com aquela criança, porque às vezes ela tem uma questão ansiosa ali no momento que confunde. Então, com os testes neuropsicológicos, psicológicos, né, a gente usa tudo muito padronizado, padrão ouro, para ter esses resultados, para mostrar ali para a família, olha, tá vendo? É esse resultado, olha, a inteligência da criança tá assim, tá assado. Então, a gente vai mostrando ponto a ponto. Eu falo que é um quebra-cabeça para nós entendermos cada área cerebral. Como que está essa função executiva, igual a Ale falou, né? Essa parte frontal, que é responsável pela organização, tomada de decisões, pela flexibilização. Como que ela está? Tá, mas ela está trabalhando bem com a memória? Ela está trabalhando legal? E a linguagem, como tá? E a questão da atenção? Então, tudo isso a gente precisa entender num contexto. Nós temos encontrado crianças que vêm para avaliação de TDAH que já possuem o diagnóstico de TDAH.
E elas chegam medicadas. Então, a gente vem conversando muito com as famílias que elas não devem retirar a medicação para realizar a avaliação. Mesma coisa que a gente tivesse um outro quadro, né, de saúde e tira a medicação para ver se realmente tem aquilo. Porque, na verdade, nós vamos procurar outras esferas, inclusive os talentos. Se nós pensarmos, né, que a criatividade... a inteligência se divertindo, a gente lembra muito do TDAH. Se a gente pensar no Ziraldo, que escreveu O Menino Maluquinho, nós vamos entender que eles têm potenciais e talentos incríveis, gente. Tanto no TDAH quanto na dislexia. No caso aqui mais focado na temática do TDAH, nós estamos procurando os talentos. E a gente fala muito isso, né? Eu costumo dizer para elas assim na reunião, me contem o que eles têm de melhor. Porque o que eles têm de dificuldade já estão nos relatórios ou na narrativa da família. Mas o que eles têm de melhor? Então, a avaliação Inter, ela vai traçar também as habilidades dessa criança. E, principalmente, a comorbidade. Porque a gente pode ter um TDAH com altas habilidades, com superdotação, ou com funcionamento cognitivo limítrofe ou deficiência mental. Então, nós precisamos entender diante... Eu ia te perguntar isso, de se que tem a deficiência mental também. Sim, tem a deficiência mental. Então, as adaptações escolares, elas vão depender também deste olhar. É claro que o neurologista, diante de uma criança que está muito hiperativa, que está se acidentando, porque eles se machucam com muita frequência, eles não conseguem perceber tanto perigo. Mais para frente, eles se envolvem muito em problemas de direção, de colisão de trânsito. É muito comum. Isso é tudo estudo, Ale? Tudo estudo. O uso abusivo de substâncias, assim, existe uma correlação entre o uso de álcool excessivo e abusivo com quadros de TDAH. No caso, não tratados, diagnósticos não tratados, ou quando vão para baladas, tiram as medicações e bebem muito. Ou então, de não respeitar trânsito, andar pelo acostamento, passar em farol vermelho. Há uma relação muito estreita. E sem contar as questões de potencial suicida também, né? Nossa. Porque a pessoa entra numa baixa autoestima. É como se o TDAH precisasse dessa adrenalina o tempo todo, né? Então, a gente fala, essa criança com TDAH, se ela não é cuidada, ela cresce. Sim. E aí ela se torna um jovem, um adulto, na verdade, com uma série de dificuldades e impactos, principalmente. Tanto na questão social, como, né? Então, na questão familiar, no casamento, a gente vai observando todos esses impactos. Mas, Damares, o tratamento em si, ele vem o quê? Com um remédio para a vida toda? Ou depois, tratei, parei, tô ótima, não tenho mais TDAH, isso acontece? Tem o caso de não tratar, né? De ter aquela não precisa fazer uso da medicação. Se existe essa... Pode falar. Todos, se você quiser, pode falar da medicação. Se todos, é obrigatório. Nós precisamos ter a pensar nos níveis, né? Então, quando a gente pensa num TDAH leve, moderado e grave, e precisamos pensar nas comorbidades. Se a gente pensar num TDAH que tem uma chance de 50% de estar associado a um quadro de TOD, que é o opositor desafiador, nós precisamos pensar uma medicação até para cuidar da segurança dessa criança. Então, o que eu vejo acontecer? A criança que começa a usar a medicação, fazer as terapias, eu digo, a medicação não conversa com o paciente, com o educando. Assim como a terapia não vai mexer na noradrenalina e dopamina. Diríamos até que a terapia consegue mobilizar questões hormonais, mas não dentro de um quadro de TDAH. Né? Não dá para a gente fazer 880. O uso da medicação também vai depender muito. Eu, particularmente, os meus pacientes, até eles entrarem na faculdade, eu tenho uma preferência que eles não tirem a medicação, porque a época do vestibular é extremamente estressante de gatilho. Então, eles precisam de muito mais concentração, de muito mais atenção, a qual eles têm no videogame, né? Que aí é atenção seletiva, que tem toda a adrenalina da escolha. Mas ali no vestibular é muito importante. E alguns, quando entram na faculdade, nós vamos fazendo o que a gente chama de desmame, principalmente se for de um perfil leve, moderado. O quadro grave,
Nós temos pacientes que falam, não, eu não vou tirar, porque quando eu tiro, Eu não consigo eu não ficar consigo, sem. né? Na parte de adulto, né, da Mari? Exatamente. É a mesma pessoa. Eles falam, eu não consigo, né? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo entregar o relatório que o chefe pediu. Eu não consigo chegar no horário para reunião. Eu não espero minha vez, eu não Exatamente. deixo ninguém falar. Nossa, gente, a gente tem muito assunto ainda pra falar e tem 30 Nossa, minutos. Fiquei nossa. chateada. Porque eu tô assim, ó. Tô... E Não, outro tem assunto também muito, que eu acho muito, o Todd, né? É, o Todd tem que é trazer. o Todd é uma lenda, né? É uma Sim. coisa misteriosa, né? Sim. Espiritualista, que a gente precisa Não, precisamos desmistificar, mas eu né? acho assim, já fica aqui o convite para vocês, a gente realmente precisa encerrar e tem tanto para falar, porque, por exemplo, na minha cabeça de jornalista, será que se em algum momento existe realmente um estudo daquela pessoa que não se utilizou de videogame ao extremo? Porque hoje em dia, a gente que é de uma geração um pouquinho, né, para depois, não se tinha tanto videogame, não se tinha tanto celular. Não se, sabe, tem tantas peculiaridades hoje que eu acho que estão agravando essas situações. É óbvio que eu não sou especialista na área, mas a gente viveu, né? Sim. Então a gente sabe Nós do que... brincamos de elástico na rua, Exato. pulamos A gente, corda. a gente teve incentivos. E eu acredito muito também no poder da palavra. Então eu brinco que falo que não existem gatilhos, existem gatinhos. Então quando alguém fala alguma coisa, eu falo, eu tenho gatinhos, assim. Quando acontece isso, não sei, me dá uma leveza. Eu até tinha uma amiga nossa, né, que a gente falava muito sobre isso, que pra ela tudo era muito gatilho. Nossa, isso me deu gatilho disso, isso me deu gatilho disso. Aquilo tava me dando gatilho, sabe? Eu falei, vamos fazer gatinho? Então vamos ter gatinho? Você tem gatinho? Eu tenho gatinho, entendeu? Vamos mudar a palavra, porque eu acredito no poder da palavra. Então, assim, tem Exato. tanto assunto pra gente conversar, então acho que aqui já fica um convite para um próximo programa sobre TOD, sobre dislexia, voltar para a questão do autismo. Eu acho que a gente tem uma missão enquanto Casa Cash, que é levar essa informação gratuita para que as pessoas saibam com especialistas como vocês. Então, assim, eu fecho aqui pra gente na nossa conversa, porque realmente a gente não pode estender, falando que nós temos os nossos bolos e maravilhosos lá da Casa Cash, da Casa Ronald, que é muito gostoso, que as meninas fazem com muito carinho. Hoje a casa recebe as pessoas como se a gente estivesse em casa mesmo. Então, vocês são nossos convidados. Sei que você precisa me entregar um trabalho aí da turma da Mônica pra gente Essa é a personagem, a Débora. Tá. Ele foi lançado no bonitinho. ano passado, no mês do TDAH. Tá. É uma iniciativa da Acelera Pharma, juntamente com o Maurício de Souza Produções. E a personagem Débora foi criada com as entrevistas realizadas com o professor Rubens. E eu sou revisora do texto da Débora. Esse gibi, ele não vende, ele só é ofertado de forma cortês. Então, nós trouxemos para vocês. Vocês vão amar a Débora. É. Amar. Personagem linda, Ela com é- TDAH. Ela já é narrada? Tem em áudio Então, esse aqui? nós temos o QR Code, que entrando nesse QR Code, vocês até podem disponibilizar depois na casa, vocês conseguem pegar o gibi eletrônico Ai, que Ai, e que distribuir para quem vocês Não, quiserem. então, se não tiver com áudio, eu gostaria de gravar para as crianças, para ter a parte da inclusão também aos cegos, né, e tudo mais. Perfeito, Para que a gente excelente. possa ter. E eu acho Ótimo. muito importante da Isso. gente acabar E trazendo. quem quiser saber mais sobre o NEA, É, acha onde? qual site? O NEA, o Instagram de contato é o @neia.inter. É Neia mesmo. Neia. E de navio, N-E-A. E de elefante. Ó, NEA. Ah, tá. Neia. A de amor. Especializado em Nea. aprendizagem, .inter, neia.inter.fmabc. Tá, perfeito. E aqui, ó, dislexia.tdh.gabcd. Tá, vocês podiam fazer um pouquinho mais fácil, né? Porque você poxa vida, né, gente? Olha tanto de letra, é que você tá ali, tem uma Isso que eu ia falar, depois não vai. Tá iludido, Não, a pessoa que depois. tem um Weinstein no sobrenome, ela acha que... Ô, gente, Porque me ajudem. Porque é um assunto que as pessoas vão procurar saber mais, conhecer Sim, mais e ter sim, acesso impressionante, a isso. E tem muita informações. coisa para Ó, as e pessoas escolas visitarem. todas convidem para falar sobre isso. Vocês têm muita responsabilidade. Não são vocês que educam os filhos, mas são vocês que convivem Sim. muito com os filhos. Eu fico Sim. falando sobre isso. Como passa tanto tempo dentro de uma escola? A gente não lembrava disso, né? Eu não Sim. lembrava sobre isso. E a gente passa um terço, até mais, É. né? Tem gente que deixa no período integral Isso mesmo. o filho na escola. Então, assim, a responsabilidade ela é tão dividida que precisa realmente ter essa profissionalização incrível que tem. Gente, obrigada. A gente precisa Nada. encerrar. Imagina, Valeu, nossa, Leila. Muito obrigada. Ah, eu tenho que entregar a Obrigada. caneca pra você. A Entrega, caneca. Leila, caneca. Você também, né, Leila? Ai. Poxa vida. Você nunca lembra de entregar a caneca. Se não é o Jonathan. Ai, que da- lindo, obrigada. Ó, da Casa Sabe, Cash pra eu vocês. sou Ai, tá que bom? delícia. E Agora eu vou tem tomar lá- café junto com o Ih, professor só ele tinha, né? Eu sei. Eu Gente, muito agradeço obrigada. muito, agradeço ao Bonete, ao Vitor, a Dani, a Vesa TV e a BCcom e a vocês.
Agradeço muito o trabalho maravilhoso que vocês fazem e a gente precisa falar, divulgar, porque é importantíssimo, né? A inclusão precisa acontecer para todos, Sim. tem que ser para todos. Não, e uma outra coisa a falar também, né? Os profissionais serão formados para isso, né? Então, Sim. professores, os médicos, muitos não têm nem sabedoria, né? E conhecimento para esse diagnóstico, então é importante demais vocês. Obrigada mais uma vez, vocês também aí de casa, espero que tenha sido muito legal como foi pra gente. Aprendemos muito. Até a próxima. E vamos continuar no banho de novo. Né? Gente, vou comer mais.